A primeira letra é o Aleph. Como que eu pronuncio? Aleph. Ela pode ter alguns sons de vocalização, sons vocálicos. A, E, I, O, U. Via de regra, ela vai aparecer mais com som de A e com som de E. Som de vogal. A, E, I, O, U. Tá? Então, essa é a primeira letra. Um exemplo de uma palavra escrita com a letra Aleph. Essas duas letras juntas, então. E o que está escrito aqui? El. El, e traduzido é Deus. Uma das formas de escrever Deus em hebraico é o termo El, que é escrito com Aleph. Agora nós vamos então para a segunda letra do Aleph Beit, e por isso que chama Aleph Beit. A primeira é o Aleph e a segunda é o Beit, tá? Então, Aleph Beit, ou o alfabeto hebraico. A segunda letra do hebraico que nós encontramos, então, é o Beit, que é essa letra que você está vendo. Ele tem som de B. Mas dependendo da onde ele aparece, ele pode ter um som de V. Então ele pode ser o som de B, de banana, e ele pode ter o som de V, de vaca. O que vai identificar para você se o som é de B ou se o som é de V, quando tiver com essa bolinha dentro da letra, então o som é de B. Ba, be, bi, bo, bu. Se tiver sem a bolinha dentro, ele vai ter o som de V. Vá, vê, vi, vo, vu. Som de B e som de V. Eu trouxe para vocês uma palavra escrita com o Beit, que é a palavra ben. Ben. Tá? O ben, que significa filho. Então você está vendo aí a segunda letra, que é o Beit, que tem som de B. Ba, be, bi, bo, bu, ou vá, vê, vi, vo, vu. A terceira letra do hebraico tem som de G, mas não o G, por exemplo, de geladeira, né, de gigante, tá? Ele vai ter o som de G, de guerra, por exemplo. Gato, guerra, ok? Então, ele não tem o som de G, ele tem o som de G. Então, o Gimel é a terceira letra. Você está vendo, então, como que escreve uma palavra escrita, né, com a letra Gimel, que tem som de G, Gimel. O Gimel, ele vai formar essa palavra que vocês estão vendo, que é Gadol. Gadol. Gadol quer dizer grande, é escrito com Gimel, tá? Então, Gadol é grande. A quarta letra que nós temos, que é o Dalet. Dalet. E pelo próprio nome da letra, você já consegue saber o som que ela reproduz. Ó, presta atenção. Dalet, Dalet, Dalet. Então, o Dalet, ele tem som de quê? De D, exatamente. Então, da, de, di, do, do. Dalet. Quarta letra tem som de D. Como que você vai ler? É simples, você vai ver essa letra, que é o Dalet, e você vai precisar associar ela com o quê? Com D. Compreende? Então, aqui está escrito caminho, que em hebraico é derer. Derer. Então, derer, caminho, derer, se escreve com Dalet. O nome também do rei de Israel, o rei mais famoso de Israel, David. David, escreve com Dalet também, que inclusive é um Dalet, um Vav e outro Dalet. Então, a primeira e a última letra do nome do rei de Israel é o Dalet, ok? Então, David, derer, escrito com Dalet, que é som de D. Quando você vê essa letra, ela vai ter da, de, di, do, do. Esse é o som que ela vai reproduzir. Nós vamos para a próxima letra, a quinta letra, que é o re, ou alguns pronunciam rei, tá? Re, rei. Alguns pronunciam com i no final. Rei. Re, rei. Essa letra, ela seria no nosso alfabeto correspondente ao H, tá? Mas ela normalmente vai ter um som de consoante, pode ter um som de vogal também. Então seria o H, só que é um H mais fraquinho. Inclusive no hebraico moderno, eles nem pronunciam mais o som do H, eles pronunciam como se fosse uma vogal mesmo. Então, por exemplo, aqui nós temos escrito har. Har é o quê? Monte. Você percebe que eu falei har, har. Não é aquele som forte gutural das próximas letras que eu vou mostrar. É har, ok? Então, Hamashia é escrito com o rei no início. Ha,
Mashiach, ou Messias, tá? Hamashia. Então, Har, monte. Então, o rei pode ter o som de Ra, Re, Ri, Ro, Ru, ou ele pode ter o som de vogal, por exemplo, tá? Então, ele pode ter o som de A e ele pode ter o som de E. Normalmente, essas duas vogais, e dependendo da palavra e do contexto, você vai ler. Mas os sinais vão indicar para você como ler ele da forma correta, tá? A próxima letra que você vai aprender, então, é a letra Vav. Vav. Como eu estou já fazendo aqui, ó, Vav. Vav. O Vav tem som de quê? De V, exatamente. Então, o Vav, normalmente, ele vai ter o som de V, ok? Então, Vá, Vê, Vi, Vô, Vu, né? O Vav vai ter esse som, que é o som de V. Aqui no exemplo que eu trouxe para vocês, é uma palavra que é o próprio nome da letra, que significa gancho, tá? Então, Vav. Vav significa gancho, e é escrito com 2 Vavs, né? Então, Vav é gancho, o significado. Vamos para a próxima letra, então. Essa letra que você está vendo, ela é o Zain. Zain. O Zain, ele é correspondente ao som do nosso Z. Então, Z de Zabumba, tá? Zazá, Zezé, esse é o som do Zain. Então, Zá, Zê, Zi, Zo, Zu. Esse é o som que o Zain produz. E eu trouxe uma palavra escrita com Zai, que é Zahav. Zahav, quer dizer ouro. Zahav, ouro. É escrito com Zai. Zahav, ok? Vamos então conhecer a próxima letra. A próxima letra que você está encontrando aí é o Het. Het, ok? Qual que é o som do Het? No português nós não temos, mas ele seria, só para você entender, como o som do RR forte no meio de uma palavra, como, por exemplo, carro. Sabe, o carro, o automóvel, a gente fala carro. Então, esse é o som do Het, é um som forte, um gutural, assim, que vem da garganta, que arranha, sabe, daquela escarrada. Esse é o som do Het. Quem fala o hebraico mais fluido, mais semítico, usa muito esse som gutural. Quem fala o hebraico aprendido como segunda língua, como, por exemplo, americano, brasileiro ou qualquer outra pessoa, não tem esse som gutural tão forte como quem tem o som semítico. Então, por exemplo, um judeu árabe que foi alfabetizado no árabe e fala hebraico, a pronúncia dele é muito mais carregada do que a pronúncia de um judeu americano que fala em hebraico, tá? Então tem sotaques também dentro do hebraico moderno por causa das diversas nações na qual o povo de Israel estava. E um exemplo de uma palavra escrita com Het é Haim. Haim, ok? Ó, Haim, que quer dizer vida. Eu pus no plural porque o Haim está no plural. Vida em hebraico nós escrevemos no plural, não é? Então, Haim está no plural, significa vidas. Na transliteração, quando você vê, embora eu não quero ensinar a transliteração, porque você vai ler hebraico, não precisa usar transliterado, ele é transliterado como o CH, tá? Mas ele tem som de Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Essa pronúncia que o Het vai ter quando nós o encontrarmos. A próxima letra que você vai ver é o Tet. Tet. O Tet, presta atenção. T, 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 Tet. Qual é o som que ele tem? Já ficou claro, né? É o som de T. Então é ta, te, ti, to, tu. Esse é o som que ele vai produzir. Ta, te, ti, to, tu. Ou tet mudo também, tá? Ele tem som de T. E a palavra que nós escrevemos com ele, por exemplo, é a palavra tov, que quer dizer bom, né? Tov, tov, tov é bom, é escrito com tet, então tov. Qual que é a próxima letra que você vai aprender aqui? A próxima letra que você vai aprender é o Yud. Yud. O Yud, ele tem o som do Y, tá? Mas podemos dizer que é o som de I, inicial. Então, ele pode aparecer como Iá, Iê, I, Yo, Yu. Ele pode aparecer com essa pronúncia, o Yud, ok?
é a transliteração dele, a letra Y. E aqui eu trouxe um exemplo da palavra mão, que é yad. Yad. O yad é escrito com o yud e o dalet. E essas duas letras nós já aprendemos, não é? O yud você está aprendendo agora, e o dalet é a quarta letra que nós aprendemos um pouquinho atrás, e as duas letras juntas vão formar yad. Yad, que é mão, ou mãos. Yadaim. Yadaim são mãos, ok? Então, nós aprendemos aqui 10 letras. Até aqui foram 10 letras. O hebraico tem, no total, 22 letras, ok? Então, 10 letras, então nós vamos aprender mais 12 letras. Tá fácil até aqui, não é? Então, a gente aprendeu o Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud. O Yud é a 10ª letra e ele vale 10. Agora, nós vamos continuar e aprender as próximas letras, tá? E tá fácil. Fica tranquilo que vai ficar ainda mais fácil, não é? Não pense assim, ó, vai ficar difícil. Não, vai continuar fácil. Então, vamos para a próxima letra, que é o Kaf. Ó, Kaf. Consequentemente, então, qual é o som que vai produzir? Kaf. Kaf. Som de K, não é? K, Q, Ki, Ko, Ku. Kaf. Só que o Kaf, igual o Beit, lembra do Beit, que ele tinha uma bolinha no meio? Aí era B, quando não tinha bolinha no meio, era V. O Kaf acontece a mesma coisa. A bolinha do meio, ela significa o quê? Que quando ela estiver aí, no meio da letra, ele vai ter som de K. K, Q, Ki, Ko, Ku. Não tiver a bolinha, o som vai ser aquele som gutural. Ó, Ra, Ré, Ri, Ro, Ru. Só isso que muda, tá? Ka, Ke, Ki, Ko, Ku, Ra, Ré, Ri, Ro, Ru. Essa é a mudança. Mas tem bolinha, Ka, Ke, Ki, Ko, Ku. Não tem bolinha, Ra, Ré, Ri, Ro, Ru. Ok? Então você vai aprender um pouquinho sobre isso. E aí aqui nós trouxemos então para vocês a palavra prata ou dinheiro em hebraico, que nós escrevemos kesef. 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 Inclusive, acho que tem uma palavra em português que é cacife, né? Tem que ter cacife, que vem do hebraico kesef, ou seja, tem que ter prata, né? Ó, para fazer isso aí tem que ter cacife. E isso é uma assimilação da palavra hebraica dentro do contexto do português. Então, kesef, prata, é dinheiro, tá? Então, kesef é prata, mas também pode significar dinheiro. Kesef é escrito com kaf e é a 11ª letra do hebraico. Próxima letra, lamed, para vocês, tá? Então, lamed. Vocês estão vendo o lamed e o lamed, presta atenção, lamed. Qual é o som que você acha que produz? Exatamente, lamed tem som de L. Então, la, le, li, lo, lu. Lamed, esse é o som. Mas ele pode ter aquele som solto do L no final também, como pincel, né? Pincel. Então, o lamed tem esse som solto também quando ele aparece, dependendo de como ele aparece na palavra. O lamed, então, ele é o nosso L. E eu trouxe uma palavra para vocês que é lev. Lev, coração. Lev, coração. É escrito com lamed e com o beit. Você escreve lev. Então, coração. Vamos então para a próxima letra depois do lamed, que é o mem. Mem. Ó, mem. Mem tem som de quê? De M. Então, mem de ma, me, mi, mo, mu. Mem, ok? E eu trouxe aqui para vocês o som do mem, que é o M, que é a palavra rei, que é melech. Melech. Rei. Melech. E você está vendo que melech escreve com 3 letras que nós aprendemos, que é o mem, o lamed e o raf. Só que o raf aqui está na versão final, ele muda um pouquinho quando está no final, mas é o kaf raf que nós aprendemos aqui, que é a
11ª letra do Aleph Beit. Nós vamos agora para o Nun. Próxima letra, Nun. Então você está vendo aqui, ó, Nun, Nun, Nun. Qual que é o som que produz? Nun. Exatamente, o som de N. Então é na, ne, ni, no, nu. Nun, nun. A palavra alma, que em hebraico nós dizemos nefesh, 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 é escrita com o nun no início da palavra, nefesh. Você viu aí o nun, então. Agora nós vamos para a próxima letra, que é o samer. É o samer. Olha só, samer. Qual é o som? Samer. Exatamente, é o som do S, né? Então, sa, se, si, so, su. Samer. Esse é o som. Samer é o som do S, ok? O samer, nós vamos escrever a palavra livro em hebraico, que é sefer. 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 Escreve com samer. Sefer. Tá? Então, Sefer Torá, né? O livro da Torá. A Sefer, ok? Sefer Chaim, livro da vida. Sefer, então, é escrito com samer, que é esse som de s, do sa, se, si, so, su. Vamos para a próxima letra hebraica, que é o Ain. Ain. Isso. Ó, Ain. Qual é a particularidade do Ain? Ele tem um som vocálico, igual o Aleph. Então, ele pode ter um som de A, pode ter um som de E, consegue compreender? Então, ele tem um som vocalizado, tá? Então, vai depender do sinal, ele vai ter um som vocálico. E eu trouxe um exemplo para vocês aqui da palavra árvore em hebraico, que é etz. Etz. Ó, etz. Etz Chaim, árvore da vida. Etz, etz, é escrito com Ain. E no caso aqui, o Ain está com som de E. E, etz, ok? Então, o Ain tem som de A, pode ter som de E. Vamos aqui para a próxima, é a letra P. Ó. P, P, P. Pelo nome, qual o som que você acha que essa letra produz? Exatamente, é o som do P. Acho que né? Não tem nem o que discutir aqui, é o mais fácil de todos, né? P. Pá, P, Pi, Po, Pu. P, P. Esse é o som que ela vai produzir. Agora, olha que interessante. Essa letra também, vocês viram que ela tem uma bolinha no meio? Sempre que tiver essa bolinha dentro da letra, é porque com a bolinha tem um sinal, tem um som, sem a bolinha tem um som diferente. No caso do P, é igual acontece com o Kaf, Raf e o Beit, Vet. Com a bolinha é P, Pá, P, Pi, Po, Pu. Sem a bolinha é o som do Fê, que no antigo português também era assim. A gente escrevia P de pato, não é? E também escrevia farmácia, só que farmácia era escrito com PH. Então, o P com bolinha é o som de P de pato, e sem a bolinha é o som do PH, que seria o F moderno, que é do farmácia. Então, Fá, Fê, Fi, Fo, Fu. Então, o som do Fá pode ser essa letra e o som do Pá também pode ser essa letra. Então, aqui nós trouxemos o exemplo da palavra que a própria letra significa, que é boca. Então, em hebraico é P, 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 é boca. Tá? Inclusive, a forma da letra, se você olhar bem, né, essa letra aqui que você está vendo, não parece um rosto e embaixo aqui, ó, como se fosse uma entrada, uma boca. Esse é o significado da letra. Então, a letra significa boca, P. P é boca e é escrito com a letra P ou Fê, dependendo de onde ela aparece, com ou sem essa bolinha que tem um nome, mas eu não vou falar agora, não precisa se preocupar com isso. Nós vamos agora ver a próxima letra, que é o Tzad. Tzad, ok? Tzad. O Tzad também é uma letra que você não tem correspondente no português, porque ele tem um som do T junto com o S. Então, esse tz, tz. Compreendeu? Então, ó, tz, tz, tz. É esse TS, tz. Esse é o som que ele vai fazer. Então, ele tem um som de TS junto, e eu trouxe um termo em hebraico que é tzedek.
tzedek. Tzedek, que quer dizer justiça, tá? Então é escrito com tzad e é assim, ó, tzedek, tzedek, tz, esse som de TS. Então ele pode ser tza, tse, tsi, tso, tsu, tzedek, tzedek, ou tzadik, que é justo. Tzedek, justiça, tzadik, justo. Então, um nome que você conhece na Bíblia, com duas palavras que eu apresentei aqui para vocês, é o Melquisedeque. No hebraico está escrito Malk, que vem de rei, tá? Malk Tzedek, rei de justiça. Ok? Malk Tzedek, rei de justiça. Você foi ensinado na tradução como Melquisedeque, né? Mas no hebraico é rei de justiça, Malk Tzedek, rei de justiça. Vamos agora para a próxima letra e já estamos no final, não é? Muito fácil. Próxima letra é o Kuf. 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 Qual é o som que você acha que tem? Kuf. Exatamente, o som de que, de novo, ou de se. Né? Ka, que, ki, ko, ku. Kuf. Esse é o som que ele produz. E aqui eu trouxe para vocês a palavra kol. Kol, que é voz. Kol, voz. Então, kol, voz. É escrito com kuf. Essa é a letra kuf, ok? Vamos agora para a próxima letra, que é o resh. Resh. E essa letra aqui é um problema no hebraico, porque dependendo da origem da pessoa, ela vai pronunciar de um jeito, dependendo da origem, vai pronunciar de outro jeito. Mas a forma adequada de pronúncia dessa letra é aquela tremidinha, sabe? Re, sabe? Re. O correto seria esse. Mas no hebraico, principalmente quem é americano, vai falar essa letra com som diferente do que deveria ser o som adequado. Então é o resh, mas é o som do R. Ra, re, ri, ro, ru. Tem um trava-língua que a gente fazia, né, quando era jovem, que o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então esse seria o som correto do letra resh, esse som mais tremidinho. Então, por exemplo, cabeça aqui no hebraico aqui está escrito ó, rosh. Então você não vai falar rosh. Se você falar rosh, está errado. Quando translitera com R, R-O e o S-H. Rosh, mas está errado. É rosh, ro. Então não é rosh kodesh, por exemplo, lua nova, que inclusive hoje é uma lua nova. É rosh chodesh, tá? Então é ra, re, ri, ro, ru. Rosh, ok? Que é, por exemplo, como você está vendo escrito aqui, a cabeça, né? Que é rosh, quer dizer cabeça, pode ser início também, tá? Vamos agora para a penúltima letra, olha só. Penúltima letra do hebraico, que é o shin. Isso mesmo, ó, presta atenção. Shin, shin. Qual que é o som? É esse som de SH, que nós transliteramos como SH, né? Shin. Então, o shin é chá, she, shi, sho, shu. Talvez o som que você tem no hebraico seria o x, né? Por exemplo, de xícara, ok? Então, ou o SH, o CH de chave, esse é o som dele, tá? Mas na transliteração ele é transliterado com SH, que é o shin, significa shin, que é esse som do x ou do CH, dependendo da palavra, tá? Então, chá, she, shi, sho, shu, shin. E aqui eu trouxe um exemplo que é um dos nomes, Shalom. Então, Shalom. Você está aprendendo aí o shin e está aprendendo aí o termo Shalom. Shalom, que quer dizer paz, ok? O shin, ele tem uma particularidade. Qual que é a particularidade? A bolinha, lembra da bolinha que fica no meio das letras? No caso do shin, ela fica em cima. Então, se a bolinha estiver do lado direito, ele tem som de shin, SH. Chá, she, shi, sho, shu. Se a bolinha pular e for para o lado esquerdo, ele vai ter som de S. Seria sa, se, si, so, su. Então, se tiver no lado direito a bolinha, chá, she, shi, sho, shu. Se a bolinha tiver do lado esquerdo, sa, se, si, so, su. Conseguiu compreender? Tá? Então, é assim que nós lemos essa letra, que é a letra
Shin. E a última letra do Aleph Beit. Qual que é a última letra do Aleph Beit? É o Tav. Tav. O que significa Tav? Tav significa Tav, Tav. T. Ta, te, ti, to, tu. Tav. Esse é o som que o Tav vai produzir. E você está vendo uma palavra, não é? Que é Torá. Torá. Compreende? Torá. Então, a Torá, que é traduzido como lei, mas na verdade deveria ser instrução, a letra inicial é o Tav. Torá. Tav. Então, olha só, você já viu aqui as 22 letras, não é?